Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre abatimento. Sabe quando a gente fica abatido, sem assim muita expectativa, sem muita fé na verdade? Vamos falar um pouco sobre isso. Convido você a ficar comigo até o final do vídeo para a gente ler a palavra de Deus juntos e ver o que a gente pode extrair daqui para que a gente aplique na vida da gente e sair, quem sabe, mais renovado, mais motivado, porque é muito difícil quando a gente passa por um momento de abatimento na vida da gente. Você que já passou por isso sabe do que eu estou falando, e é por isso que eu vou insistir com você, para você pegar a sua Bíblia e vir comigo. Para você que não me conhece, eu sou a Jaque e todo dia eu estou aqui fazendo a leitura diária da Bíblia com você. Eu não vou ler sozinha, eu vou ler com você. E juntos nós vamos aprender um pouco mais assim da palavra de Deus, vamos ser ensinados pelo próprio Deus o que Ele quer transmitir para nós. E você é muito bem-vindo aqui. Eu sempre lembro que aqui no canal não é um canal de estudos profundos, teológicos e tudo mais, mas a gente aqui pelo menos vai fazer o beabá do cristianismo, que é ler a Bíblia, ler a palavra. Esse é o desafio do canal, esse é o desafio que deveria ser para todos nós. E é por isso que eu tô aqui para lembrar você de todo dia você ler a sua Bíblia. Se de repente isso pode ser uma bênção para você, pode te ajudar, pode trazer um pouco de motivação, um pouco de ânimo para o seu coração, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos avisos, porque todo dia nesse horário o YouTube vai disparar o vídeo e aí você vai receber a notificação de que você deve ler a sua Bíblia. Antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus, vamos ler a palavra. Se você é novo no canal, quero dizer para você que aqui a gente tem outros livros que nós já lemos aqui no canal e no momento a gente está fazendo a leitura do livro dos Salmos. E você que já é do canal, se você perdeu alguma leitura, vai lá na playlist, lê ali a palavra de Deus, acompanha ali a leitura, fique em dia, porque ler a Bíblia, gente, é muito importante, é essencial, a gente não pode ficar sem esse alimento que é o nosso combustível de fé, tá bom? Mas antes da palavra, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos dê sabedoria, entendimento e também nos renove, nos dê ânimo, principalmente se você que está me assistindo possa estar passando por esse momento de abatimento seja físico ou espiritual. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e peço que o Senhor nos abençoe nessa palavra, nessa leitura que a gente vai fazer. E peço que o Senhor visite quem está me assistindo agora. Senhor, se essa pessoa, essa casa, essa família, quem for, estiver me assistindo, ouvindo essa palavra, se essa pessoa está abatida, Pai, eu peço que o Senhor visite esse coração trazendo vigor, trazendo ânimo, trazendo expectativa. Visite essa pessoa agora em nome de Jesus. Derrame sobre ela mais coragem, mais alegria, mais ânimo, mais força. Derrame sobre ela, Deus, uma porção de fé que ela precisa. E que a Tua palavra nesse dia venha nos transformar totalmente, nos fazer inteiros, nos fazer pessoas melhores, pessoas curadas e transformadas e renovadas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje então vamos ler a palavra de Deus aqui no livro dos Salmos e hoje a leitura será no Salmo 79. A Bíblia ela fala bem assim pra gente. Ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram teu santo templo, deixaram Jerusalém em ruínas. Entregaram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos aos animais da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Somos alvo de desprezo dos nossos vizinhos, objeto de chacota e de zombaria dos que estão ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá teu ciúme como fogo? Derrama teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam teu nome, porque eles devoraram Jacó e assolaram a sua morada. Não cobres de nós os pecados dos nossos ancestrais, que a tua compaixão venha depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos.
Ó Deus da nossa salvação, ajuda-nos, pela glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados por amor do Teu nome. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Perante a nossa vista, mostra às nações a vingança do sangue derramado dos Teus servos. Chega à Tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do Teu braço. Preserva os condenados à morte. Senhor, retribui aos nossos vizinhos 7 vezes a ofensa que fizeram a Ti. Assim nós, Teu povo, ovelhas de Teu pasto, Te louvaremos eternamente, proclamaremos Teus louvores através das gerações. Aqui mais um salmo de Asaf, a gente vê o povo ali clamando ao Senhor, porque ali os inimigos haviam ali afrontado ao Senhor, afrontado todo o povo. O povo traz um relato muito triste ali de destruição contra eles, né, contra o povo de Deus, onde eles falam logo no começo, né, entregaram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves dos céus, a carne dos seus santos aos animais da terra, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. Então parece um cenário assim de guerra, né, gente? Parece uma coisa assim que assim, quem nunca viveu um ambiente de guerra, a gente nunca vai entender completamente o que isso quer dizer. E é muito triste, só o relato a gente fica assim muito triste, porque você começa a imaginar o cenário, aquele cenário de destruição, de dor e tudo mais. E olha que coisa, quando eu li esse texto aqui agora, é uma impressão que eu tive agora lendo aqui junto com vocês. Me veio à mente a notícia ali das pessoas que estavam prisioneiras, né, ali na guerra entre Israel, e que foram recentemente libertados, né, os restantes ali dos prisioneiros. E eu fiquei pensando, são 2 anos, né, que eles ficaram presos e agora eles estão voltando para casa. Por mais que eles voltem para casa, né, gente, imagina o que eles viveram que só eles sabem. Imagina os momentos ali de desespero, de abatimento, momentos que eles quiseram estar ali com as suas famílias, com seus entes queridos, sem ter a perspectiva de quando que isso ia acontecer. Eu tenho certeza que eles passaram por abatimento, eu tenho certeza que eles assim passaram por coisas que sequer a gente pode imaginar e que talvez nem eles mesmos consigam até descrever o que eles viveram. Mas o que eu quero dizer para vocês a respeito desse texto, que quando eu disse no começo do vídeo que o tema seria sobre abatimento, é por causa desse versículo, versículo 8, quando o povo ele fala assim, olha, não cobre de nós os pecados ali dos nossos ancestrais, né? Que a tua compaixão venha depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. O abatido, gente, o abatimento é aquele sentimento de que nós estamos assim enfraquecidos, a gente se sente fraco, a gente se sente desmotivado, sem perspectiva assim de futuro, sem perspectiva de nada. A gente perde até muitas vezes o senso de propósito. A gente não tem ânimo para fazer as coisas. De repente está tudo funcionando bem, tá todo mundo ali, parece que tendo motivos para celebrar, para fazer alguma coisa, e parece que a gente não tem ânimo para nada, às vezes nem para sair da cama. Muitas vezes o abatimento ele faz isso com a gente. Podem ser circunstâncias, coisas que a gente gostaria de viver e não viveu, sonhos não realizados, muitas vezes uma decepção muito grande. Muitas coisas podem levar a um abatimento espiritual também. E aí o que eu diria para você quando eu leio esse texto aqui, e aqui o desafio dos vídeos sempre é esse, qual que é a lição que a gente tira, né? O que a gente aprende quando a gente vê uma lição assim, uma situação dessa? E aí eu diria para você que o texto, assim, a lição que pelo menos eu posso captar aqui é o que a gente encontra no versículo 9, quando a palavra do Senhor fala assim, ó Deus da nossa salvação, ajuda-nos pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. O que isso quer dizer? É alguém, é o povo levando para Deus, levando para Ele, gente, toda aquela situação que trouxe aquele abatimento muito, muito grande. O que eu aprendo aqui é que nos momentos que eu me senti abatida, eu preciso me lembrar de me voltar para o Senhor, de falar com Deus. O abatimento, ele é presente, ele é real. Não é porque às vezes a gente está aqui lendo a Bíblia que a gente está imune. Eu posso fechar a Bíblia agora, nesse momento, terminar o vídeo, acontecer alguma situação que pode sim me abater, pode abater você.
Mas o que acontece? A gente precisa se lembrar que o povo que ficou abatido era o povo de Deus. Então o povo de Deus sim passa por abatimento. A gente não tem que ser super homens, né, super mulheres, assim, mostrar uma coisa que a gente não é, que a gente não consegue viver. Mostrar que sempre tá tudo bem quando não tá. Eu já falei isso outras vezes. Então, assim, se você se sente abatido, se você se sente enfraquecido, sem ânimo de fazer as coisas, eu diria para você, volte-se para o Senhor, leve isso ao Senhor, sabe? E de uma maneira muito prática, eu diria também para você, agora eu dizendo, tá? Eu diria para você assim, tente encontrar coisas que você tenha prazer em fazer, de repente pessoas que você gostaria de conversar, pequenos prazeres, sabe? Sair para ir num parque, para ver a natureza, coisas assim, respirar um novo ar, um ar diferente. E sim, principalmente, se conectar com Deus ali. Mesmo que você às vezes vai passear no meio de um parque, tenta enxergar a beleza de Deus nas pequenas coisas. Isso já vai começar a trazer um novo frescor, um novo ânimo, que muitas vezes é o que você está precisando. E, gente, não tem jeito, a gente precisa, assim, se policiar mesmo, né? E entender que, assim, a vida da gente tem mesmo os nossos altos e baixos e que tá tudo bem, sabe? A gente precisa, assim, muito proteger o nosso coração e a fé que a gente carrega. Porque muitas vezes também quando a gente se sente abatido, se a gente não toma cuidado, a gente não está protegendo a palavra, a gente não está protegendo essa fé em nós. Então é sempre muito fácil de desistir. E aí eu diria para você, não desista, não se entregue ao desânimo, não se entregue ao abatimento, sabe? Se for o caso de você chorar, chore. Se for o caso de você falar com Deus, fale. Se for o caso de procurar ajuda profissional, procure. Mas não desista da vida, não desista das coisas, sabe? Não desista da palavra, não desista de viver. Deus, ele tem muitas coisas para entregar para nós, para nos abençoar. E aqui, quando a gente lê o Salmo 79, gente, a gente não consegue imaginar, eu pelo menos não consigo imaginar o que você está num lugar e você vê ali muitos e muitos corpos derramados de um povo, do meu povo ali. Aqui é um cenário de guerra. Eu acredito que às vezes, quero crer, né, que muitos de nós aqui, que você que está me assistindo não tenha passado por isso e tomara que nunca passe. Mas quem já passou por isso entende o que eu estou falando. É uma coisa assim muito absurda que vai além da compreensão. Então a gente precisa realmente se voltar para o Senhor, gente. Colocar diante dele o nosso coração, as dificuldades, por que a gente não consegue superar algumas coisas, por que a gente não consegue encontrar ânimo. E pedir que o Espírito Santo de Deus nos visite e venha nos dar novo ânimo. Eu gosto muito de lembrar da música do Bob Fitts, que foi gravada pela Raquel Novaes, Ele Vem Para Te Salvar. Tem um trecho da música que fala bem assim: diga para o abatido, não perca a fé. Então eu diria para você, não perca a fé. Não perca a fé. Venha aqui para a palavra, deixa o Espírito de Deus te renovar. Talvez você não sinta o renovo de imediato, uau, agora, mas todo dia um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, você vai se levantar, você vai se reerguer e você vai voar como águia, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.